Infelizmente, muitos que um dia fizeram parte da obra de Deus foram reprovados porque se acomodaram. Infelizmente, se deixaram envolver pelas conquistas ou pelas dificuldades e, de alguma forma, se acomodaram na fé. Perderam a visão, literalmente, e acabaram também perdendo a audição. Prepare aí a venda para o momento da oração. Nós vamos interceder por você, obreiro, colaborador, evangelista, auxiliar, você membro da Igreja Universal ou de uma outra denominação. Nós vamos orar pela sua vida espiritual, porque quando nós temos o foco no altar que santifica a oferta, os sacrifícios e tudo aquilo que fazemos voluntariamente e que apresentamos a Deus, então somos aprovados. O Senhor Jesus afirmou que é o altar que santifica a oferta e não a oferta que santifica o altar. Por isso não podemos nos apoiar nas conquistas, no conhecimento que temos da palavra de Deus ou na nossa posição eclesiástica dentro da igreja ou social. Sobre isso eu vou falar mais ao respeito. Mas agora, para você que despreza o trabalho que a igreja exerce, esse trabalho, além de espiritual, social, um trabalho essencial, não considerado pelos corruptos, pelos mal intencionados, pelos manipuladores, mas sim pelas pessoas que pensam e que avaliam e que reconhecem que sim, o trabalho da igreja é essencial. Foi feito um estudo, coloca aí, por favor, em tela cheia, Davi, por gentileza, para que o telespectador possa acompanhar. Veja aí, nesse estudo gráfico que foi realizado nos Estados Unidos, comprova que a igreja, o trabalho da igreja, não da igreja religiosa, mas da igreja avivada, que ensina o evangelho, não social, mas o evangelho sacrificial, é essencial para a manutenção da saúde. Essa saúde aqui é saúde, além de mental, física. Pessoas que praticaram e praticam a fé se mantêm saudáveis durante a pandemia. Porém, as pessoas que raramente vão à igreja, elas sofreram com problemas como estresse, ansiedade e depressão. Veja as consequências de você não investir na sua fé. A fé não tem nada a ver com religião. A fé tem a ver com a inteligência, com a razão, com a vontade de Deus, que como Criador, como Pai, né, gerador, Ele quer o melhor e quer que desfrutemos de toda a sua criação. Mas para isso temos que estar aliados a Ele. A Igreja Universal tem provado que realmente o trabalho espiritual ligado ao social é essencial para a população, para todos nós. Eu vou agora à central de atendimento falar com o Jefferson, ele que está aí com uma equipe de auxiliares aqui do Templo de Salomão, levitas e esposas de pastores que se prontificam a ouvir a você afastado, você depressivo, você viciado, endividado, você desenganado, você que está desacreditado de tudo e de todos, inclusive de si mesmo. Deus não deixou de crer em você e nós também não. Por isso nós estamos aqui, Jefferson. E você que faz parte do grupo da depressão pode falar com mais propriedade a respeito dessa consequência, né? Ou das consequências desta pandemia que vem afetando a milhares e milhões de brasileiros e americanos, tanto na América do Sul como na América do Norte e em todo o mundo. Estados Unidos tem sido um dos países mais afetados nesta pandemia. O Brasil, né, também encabeça os primeiros lugares e outros como a Índia e etc. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. É verdade, bispo. Isso que o senhor tem falado tem acontecido na vida das pessoas que têm se afastado da presença de Deus, bispo. Uma coisa que eu queria falar com o senhor agora, bispo, é que estudos que foram feitos comprovam que a depressão de 2013, do ano de 2013 até o ano de 2019, aumentou aqui no Brasil 34%. Eram 12 milhões e meio de brasileiros que sofriam com esse mal
e que agora, antes da pandemia, até o ano de 2019, se tornaram 16 milhões de pessoas que sofrem com isso. Imagine agora, né, Bispo? Quantas pessoas que estão nos assistindo que estão sofrendo com isso? Eu mandei para você um estudo que foi realizado agora recentemente, aqui no Brasil, onde subiu o índice de depressão 46%, por exemplo, entre os idosos, né? Em outras classes, 14%. Quer dizer, o nosso país, que era conhecido como, sabe, a terra dos alegres, né? A terra dos, sabe, descontraídos, dos sorridentes, agora, meu amigo, chegou a conta e a conta chegou alta. Está aí o índice de depressão altíssimo. O Brasil agora encabeça um dos maiores índices de pessoas depressivas e um dos países, se não estou errado, é o segundo país que mais consome remédios antidepressivos. Que você me corrija, Jefferson. Isso, Bispo. E, inclusive, os remédios antidepressivos estão em primeiro lugar nos mais vendidos das farmácias só esse ano de 2020. As pessoas têm gastado muito com remédios para tentar, Bispo, curar uma dor que é da alma, não é uma dor do corpo, não é um sofrimento que se resolve com uma cirurgia, com um tratamento apenas, é na alma. E por isso nós estamos aqui para ajudar essas pessoas, Bispo. Aí é que entra a fé, que eu falava há minutos atrás. Por isso nós estamos aqui para lhe ajudar. Você que está prestes a cometer uma loucura, pare aí agora. Você que está com um punhado de medicamentos, ouvindo uma voz, tome tudo de uma vez. Acaba com esse sofrimento. Você que tem uma arma de fogo empunhada aí agora, pensando em dar um tiro na cabeça, em matar a sua esposa, matar os seus filhos que estão sofrendo. Você perdeu a empresa. Eu estou falando com você que perdeu o seu negócio, está endividado, ameaçado de morte, e você não quer que a sua esposa, os seus filhos, sofram as consequências de decisões erradas, e você está pensando em assassinar o seu filho, assassinar a sua esposa e depois tirar a própria vida. Você não vai fazer isso, não. Você vai ligar para a nossa central agora. Você vai colocar essa arma aí do lado, você vai jogar fora esses medicamentos. Você que tem aí um estilete, estava preparado para cortar os seus pulsos, inclusive você já fez uma carta de despedida, você já até enviou um e-mail, um correio eletrônico para os seus conhecidos se despedindo e pedindo perdão, desculpa. Você tem que pedir perdão a Deus. Você tem que parar com isso. Você tem que parar de pensar que a morte vai resolver o seu problema. O suicídio vai iniciar um problema sem fim por toda a eternidade. Você vai entrar no inferno. Nem julgado você será. Você vai direto para o inferno. Tem demônios aí agora ao seu redor. Como é que é? Tem demônios. Vem para cá, por favor, Davi. Tem demônios aí ao seu redor, mas eu repreendo eles agora. Eu digo para vocês, perdeu, hein? Você perdeu. Perdeu essa mente, perdeu esse coração, perdeu esse corpo. Eu estou falando com você, caboclo, guia, orixá. Eu estou falando com você, encosto. Você perdeu essa alma, perdeu. E ele que estava afastado, ela que estava afastada, vai voltar. E vai voltar sábado agora. Acabou, você perdeu. Jefferson, essa pessoa pode ligar agora para a central e falar com você. Essa pessoa que está pensando no suicídio, que já tentou o suicídio. Essa pessoa que está sendo bombardeada com pensamentos, olhando da sua sacada do apartamento, né, do edifício, e uma voz diz, olha, jogue-se e vai acabar tudo. Você não vai sentir nada. Você não vai sentir nada. Mentira. Você vai sentir a dor na alma por toda a eternidade, porque os demônios que estavam aí, sabe, infernizando a sua cabeça, foram repreendidos. Agora, cabe você dar o passo de ligar para ser resgatado e o segundo passo de comparecer na reunião da visão que vamos realizar sábado agora às 18 horas no Templo de Salomão para os obreiros, colaboradores, evangelistas, membros dos grupos e para os que estão afastados. Com certeza, Bispo. Essa pessoa pode ligar agora, nós estamos aqui para ajudar ela. O número é esse, 11 3573 3535. Ela vai ligar agora, Bispo, e nós vamos ajudá-la onde quer que ela esteja, não importa qual seja a situação que ela está vivendo, talvez ela se considere um caso perdido, mas nós estamos aqui para falar para você que você não é um caso perdido e por isso podemos te ajudar. E nós vamos agora acompanhar as experiências de pessoas que participaram das vigílias, da primeira, no caso, da reunião, eu peço desculpas, da reunião dos obreiros da visão, a primeira, a segunda, e mesmo em meio à pandemia, estas pessoas,
elas estão bem, elas estão firmes, elas estão saudáveis mentalmente, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Quando a gente está no altar, a gente está seguro, a gente está no abrigo do Altíssimo. Olha só como é que está o povo da Universal. Olá, meu nome é Fernanda, sou daqui de Botafogo, do Rio de Janeiro. E a Vigília da Visão foi muito importante para mim, pelo motivo de Deus ter aberto a minha visão espiritual, para eu não fazer a minha vontade, mas a de Deus. E para que eu nunca venha olhar para nada e nem ninguém, somente para Ele. Por isso, eu espero você na próxima Vigília da Visão. Essa reunião para mim foi um divisor de águas. Fui renovado espiritualmente e decidi colocar em prática tudo o que aprendi. Sou um homem definido e com a certeza da minha salvação. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós somos daqui do Passo das Pedras e temos um recado para dar para vocês. Nós somos a Universal. Você não tem o Espírito Santo. Você diz que tem, mas não tem. E como que o senhor sabe que eu não tenho o Espírito Santo? Pelos frutos da sua vida. A sua vida. Você, por acaso, é testemunha viva do Senhor Jesus, da ressurreição de Jesus? Você pode dizer para uma pessoa incrédula: olha para a minha vida e vê Jesus. Você pode dizer isso? Não, você não pode. Por quê? Porque você sabe que se você falar assim, você vai gaguejar, vai dizer e vai mostrar que você é inseguro, que você tem dúvida, que você tem medo, que você é um fracassado. Pior, porque você confessa uma coisa e vive outra. Diz que tem o Espírito Santo, mas é uma pessoa borra-bota. Desculpa lá a expressão, desculpa lá. Mas é isso que é, essa expressão que define bem uma pessoa que não tem o Espírito Santo. É cheia de medo, cheia de dúvida, de incertezas, cheia de fraquezas, débil, não tem segurança de nada, fica encostado nos outros. Quando encontra alguém que tem segurança, então fica encostado como Ló, ficou encostado em Abraão. Aonde você vai chegar? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Você pode construir um império, mas vai acabar igual Ló, dentro, numa caverna, confinado à miséria, sem eira nem beira. Você não vê mais falar de Ló. Acabou. Por quê? Porque ele era um peso para Abraão. É um fato. Ló, ele estava encostado, se apoiando na fé do tio. Tanto é que ele não levantou altares, ele não fez sacrifícios, ele não atribuiu as suas conquistas a Deus, ele achava que era ele. Jovem, forte, inteligente, bem-sucedido, rico. Ele era rico. Afirma o texto sagrado. E a Bíblia não exagera, não. Quando a Bíblia fala que era rico mesmo. Quando fala que era pobre mesmo. E você, obreiro, colaborador, evangelista, será que você não está sendo afetado pelo espírito enganador de Ló? Porque Ló até conquistou, mas no fundo, ele era acomodado. Ele não era acomodado para as coisas seculares, mas para as coisas espirituais ele era acomodado. Ele até conquistou, mas perdeu tudo o que ele conquistou. E por quê? Porque faltava o Espírito de Deus na vida de Ló. Naquela época, Abraão não era batizado com o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus estava sobre ele, o guiava. A Bíblia diz que ele andava com Deus, e Deus é Espírito. Deus não andava de mãos dadas fisicamente, andava em espírito com Abraão, porque ele obedecia a sua palavra. Eu já vou ler o texto bíblico, mas olha só. A sétima característica do espírito enganador de Ló é olha, acomodado. A acomodação. Você tem sido uma pessoa acomodada? Nas suas conquistas você se acomodou? Ou nas suas derrotas? Porque tem gente que se acomoda com as coisas que conquistou e outros se acomodam com uma vida
que não glorifica a Deus. Por isso Deus mandou que houvesse a separação. Deus permitiu que houvesse aquele problema entre Abraão e Ló, para que houvesse a separação e Abraão recebesse a visão. Deus quer que você tenha a visão do espiritual, a visão do celestial, a visão de Deus em você faz você uma pessoa independente, faz você uma pessoa inteligente, você já é, mas obriga você a usar a razão, a inteligência, e não o coração, e não a emoção. Ló, ele se acomodou nas conquistas, se acomodou e acabou perdendo tudo. Se encostou no tio. A oitava característica do espírito enganador de Ló é teimosia. Ele era teimoso, ele foi teimoso. Veja que ele foi para Sodoma e Gomorra, perdeu tudo, foi resgatado, depois ele voltou para lá. Olha só, se isso não é teimosia, me diga. Depois, por causa de Abraão, que intercedeu por ele, Deus então enviou os anjos para livrá-lo da morte, porque Sodoma e Gomorra seria destruído. A Bíblia diz que os anjos tiveram que pegar nas mãos dele e da esposa, que eram acomodados e apegados às coisas, e às pressas tirá-los de lá. Quer dizer, ele era teimoso, ele ficou postergando a sua saída. E ainda, fora da cidade, disse, eu não posso ir para aquela cidadezinha ali, não. Olha, se isso não é teimosia, me diga o que é. Ele foi teimoso. Não seja teimoso, obreiro. Não queira impor a sua vontade a Deus, o seu jeito a Deus. Não seja teimoso em querer servir a Deus do seu jeito. A gente serve a Deus é do jeito dele. E só há uma forma de agradar a Ele, por meio da fé. Sem fé é impossível. E a fé, ela remove a teimosia. A fé nos dá uma certeza, disposição, coragem, convicção, mas não teimosia. Por isso, avalie as suas atitudes. Veja só o que diz o texto sagrado no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, quer dizer, os incrédulos, os ignorantes, em outras palavras, os que desconhecem a vontade de Deus, que não é o seu caso, né, obreiro? Nem o meu, né, bispo? Nem o seu, né, colaborador? Não é verdade? Daqui, ó, na vaidade da sua mente, olha só, a vaidade da mente, teimosia, a vaidade da mente, o orgulho, a autossuficiência. Aí diz mais, entenebrecidos, quer dizer, no entendimento. Quer dizer, a pessoa teimosa, ela fica cega no entendimento, ela só vê a vontade dela, o gosto dela, o jeito dela, separados da vida de Deus. Você está vendo? A teimosia, a acomodação, separa a pessoa da vida de quem? De Deus, pela ignorância que há neles. Quer dizer, em mim e em você não pode haver ignorância, tem que haver fé, obediência, humildade. E por que vem essa ignorância? Leia em voz alta, por favor. Eu não ouvi. Pode ler, por favor, em voz alta? Tá bom, eu vou te ajudar. Pela dureza do seu coração. Tá vendo só? Essas duas características, pode exibir aqui, por favor, Davi? A acomodação e a teimosia vem por isso aqui, ó, a dureza do coração. Por isso, prepare aí a venda, porque tudo aquilo que o seu coração tem feito você perder a visão e a audição espiritual vai cair por terra na oração que ministraremos. Mas agora, vamos responder a primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco, através do número 953-39-2828, 0 operadora 11. 953-39-2828 é o número do WhatsApp. A este número você não deve ligar, mas enviar sua mensagem de áudio, de texto ou um vídeo curto, objetivo, contando a sua experiência na reunião dos obreiros ou fazendo a sua pergunta para o Bispo Irlan responder aqui. Vamos lá.
Boa noite, bispo. Meu nome é Iane e eu gostaria de saber até que ponto a ira não é um pecado. Oi, Iane, boa noite. Iane, a ira não é um pecado quando é uma ira justa. Está escrito, né? Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando você se ira contra a injustiça, quando você se ira contra o que o mal tem feito na vida das pessoas, o Senhor Jesus também teve essa ira, teve essa indignação quando chegou lá na casa de Deus, no templo, e o templo estava tomado de cambistas, de pessoas fazendo da casa de Deus um comércio, um lugar, um covil de salteadores. Então, o Senhor Jesus teve sim aquela indignação que é justa e que o cristão pode ter também. Porém, está escrito, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mesmo que você se ire de uma maneira justa e correta, você não pode deixar essa ira ficar no seu coração. Você tem que imediatamente limpar seu coração e seguir a sua vida com Deus. É isso aí. Bem, nós vamos agora a Goiás falar com o pastor Braga. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Júlio. Boa noite, Bispo Irlan e a todos. O pastor Braga já está na Igreja Universal há quantos anos? Há 35, Bispo. Há 35 anos. E na obra, como pastor 32 missionário? anos. 32 anos. Foi obreiro, então, quanto tempo? Foi 3 anos. 3 anos. Iniciou aonde, pastor? Eu iniciei em Minas Gerais, Bispo. Minas Gerais, depois Brasília e Goiás. Esses 3 estados. Muito bem. E está casado há quantos anos? Há 25 anos. Há 25 anos. Aí em Goiás, você já leva já quantos anos? 13 anos aqui em Goiás e com os obreiros, 2 anos e 11 meses. Muito bem. Pastor Braga, nessas 3 décadas, né? 35 anos que o senhor está na igreja e 32 de pastor, né? Iniciou como evangelista, consequentemente auxiliar, então pastor, e veio, se casou e está aí. Quantas pessoas você não conheceu e que inclusive lhe conheceram e que agora estão nos assistindo e não é por acaso, ex-obreiros, ex-membros, ex-evangelistas que poderiam estar também agora participando do programa com alegria, poderiam estar agora dizendo, aí está, ó, olha só o pastor Braga, olha só o obreiro Braga, aquele membro na minha época que me evangelizou, que me atendeu, ou que me visitou, ou que eu ajudei, está aí. Mas agora estão chorando, tem pessoas chorando agora, pessoas que quando ouviram a sua voz, reconheceram, eu conheço essa voz de algum lugar. E diante do que você falou e aonde passou, elas estão dizendo, é ele mesmo. E elas estão caídas, fracas, inseguras. O que você tem a dizer a estas pessoas? Então, bispo, eu tenho a dizer a você, meu amigo, minha amiga, você que fez a obra conosco, você que esteve ali no altar, curando as pessoas, evangelizando, e hoje você está distante, mas está escrito, o próprio Deus, ele diz, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. E eu tenho certeza que essa programação, o Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo está te dando essa oportunidade aonde você está aí na cadeia, você está aí no presídio, no hospital, na sua casa, você de Minas Gerais, você de Brasília, você aqui do estado de Goiás. Olha, nada está perdido. Eu tenho certeza absoluta que Deus, ele está te chamando de volta. Toma uma atitude agora, determina agora. Se você determinar agora, eu tenho certeza que você vai estar de volta, renovado, cheio do Espírito Santo, e essa obra vai glorificar o nosso Deus. Não tem por que você terminar mal. Não tem por que você, seguir nesse estado em que você se encontra. Chegou a hora, meu amigo. E o dia é sábado. A hora é às 18. Para você que está aí em Goiás, na cidade de Goiânia, então, o pastor Braga estará aí na Catedral da Fé, aí na capital de Goiás e também em outros blocos do estado,
transmitindo desde o tempo de Salomão, Braga, essa reunião dos obreiros intitulada Visão. Essa pessoa deve preparar uma camiseta, uma venda, né, com a camiseta dela, de uso pessoal, que ela pode disponibilizar e cortar na altura do peito, do coração, e fazer uma venda para orarmos, inclusive, em instantes aqui neste programa, para que esta venda seja removida e ele comece a ver já uma mudança, uma diferença entre antes e depois. Com certeza, nós estamos aqui no centro de Goiânia, na Avenida Goiás, 1449, bem no centro, neste sábado, nessa reunião da Visão, e também em todas as sedes regionais do Estado e algumas igrejas mais distantes também, estaremos enviando a transmissão. Tenho certeza que, como nós temos presenciado, temos visto, pessoas batizadas no Espírito Santo, obreiros renovados, então, neste sábado, você é o nosso convocado, todo especial para estar conosco e a sua vida nunca mais será a mesma. Pastor Braga, foi um prazer então falar com o senhor. Espero no ano novo, em 2021, se Jesus não voltar até lá e se eu não partir ao seu encontro, estar aí com vocês realizando uma vigília em Goiás, né? Na nossa capital, em Goiânia. Um forte abraço à esposa e a todos os obreiros, colaboradores e evangelistas aí do estado de Goiás. Muito obrigado, bispo, e eu tenho certeza que vai ser um prazer muito grande para nós. O prazer será todo meu. Você vai acompanhar agora o relato do meu xará. Olha, essa semana é o meu segundo xará, né? É o segundo Júlio que vai participar do programa. Ele vai contar a sua experiência com o Folha Universal. Será que o Folha Universal ajudou esse viciado, sabe? Que não aceitava que a esposa dele frequentasse, inclusive, a nossa igreja. Mas, bem, ele vai falar da experiência dele. Eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Quero deixar meu testemunho sobre a Folha Universal. Eu era viciado no álcool, muita coisa mesmo, entendeu? E minha esposa já frequentava a Igreja Universal e eu não aceitava. E ela, muito sabiamente, eu sempre gostei de ler no banheiro. Sempre quando eu ia para o banheiro, pegava uma revista, qualquer coisa para ler, não importava o que seja. E ela passou a deixar a Folha Universal dentro do banheiro. Um dia, eu li assim no cabeçalho sobre o álcool, dizendo que o álcool, a pessoa podia se libertar daquilo ali. E eu li aquela matéria, acreditei e fui. Hoje já se passaram 32 anos que eu estou na presença de Deus, na Igreja Universal, tá? E fazendo a obra de Deus. Eu agradeço muito, primeiramente a Deus, ao Bispo Macedo e à Folha Universal. A esposa do Júlio não desistiu dele, mesmo viciado, mesmo não aceitando que a esposa frequentasse a Igreja Universal. Ele não queria dar o braço a torcer, porque o problema maior do Júlio não era o vício, era o orgulho. Mas lá no banheiro, quando ele ia fazer uso do banheiro, estava lá o Folha Universal toda semana. Está aí agora o testemunho dele ajudando a milhares de pessoas. Você já adquiriu o seu exemplar desta semana? Se você ainda não adquiriu, ou você adquiriu, mas eu não li, eu adquiri e doei. Brincadeira. Não é para fazer isso, não. Não, é para você adquirir e ler e depois doar. Se você não tem condições de doar um fardo, deixe aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 6 fardos. Se você não tem condições de doar um fardo contém 125 exemplares. Fazendo uma doação agora, o Davi vai colocar em tela dividida, como sempre, a forma de você fazer a doação, seja através do aplicativo do seu banco, seja através do aplicativo da Igreja Universal, através do site universal.org/doar ou através do Pix. Você também pode fazer de forma segura, rápida, mas nunca abra mão de fazer a parte espiritual. Você vai fazer agora a sua doação, mas traga o comprovante, leve o comprovante, coloque aí no altar da Igreja Universal mais próxima à sua casa. Faça uma oração dizendo: meu Deus, eu estou ofertando a Ti. Aceite essa oferta, que ela se converta na evangelização, na salvação de almas. Ou você pode fazer uma doação através do SMS, com a palavra doar e o valor R$250. Um fardo deste aqui, ó, nos custa R$250. Se você pode doar um fardo, ou 2 ou 3,
ou os 6 fardos que nós temos aqui em estúdios, você então pode fazer agora a sua doação. Deixe-me ir à central de atendimento falar com o pastor Jefferson, que é responsável pelo grupo da depressão aqui do Templo de Salomão. Jefferson, como é que está aí de ligação? Quem são as pessoas que ligaram? Fique à vontade. Bispo, nós temos aqui o José Xavier, ele mora aqui em Guarulhos e ele está afastado, bispo, há 15 anos. Ele nos contou que entregou o uniforme, é ex-obreiro, ele entregou o uniforme depois de decidir se relacionar com uma pessoa da igreja que não tinha direção de Deus e hoje se encontra fraco e viciado. E essa palavra aí, não tinha direção de Deus, é porque estava na igreja, mas não era batizado com o Espírito Santo. É isso que ele queria dizer, né? Exatamente, bispo. Veja o perigo de você se associar a pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. E se essa pessoa sou eu, o que eu tenho que fazer? Priorizar. Por isso nós estamos na fogueira santa, pelo batismo com o Espírito Santo. E eu que já sou batizado. Então, você pode ir para o altar para buscar o cumprimento da promessa. Quem mais, Jefferson? Bispo, também temos aqui o Leandro, que está há 10 anos afastado. Ele mora na Bahia, Ipojuca, na Bahia, e ele nos conta que a vida dele está cheia de problemas, filho está com bactéria no sangue, ele perdeu a visão e não tem ânimo para trabalhar e nem fazer mais nada. Está depressivo, bispo, totalmente depressivo. Coloca a venda. Vamos orar, instante. Depois do caso verídico que nós vamos exibir, já vamos orar. Quem mais, Jefferson? Bispo, também temos aqui o Rodrigo, ele é aqui do Jardim Umuarama, e há 8 anos se afastou, acabou entrando em um outro relacionamento que foi destruído e depois está vivendo angustiado e não tem mais razão de viver. Bem, Jefferson, há muitos obreiros, colaboradores que poderiam estar contribuindo, fazendo mais, se estivessem participando de um dos grupos, como, por exemplo, o grupo da depressão. Com certeza, bispo. É um trabalho que veio numa época dessa e que tem ajudado milhares de pessoas em todo o Brasil. Hoje nós somos 10 mil voluntários, mas ainda é muito pouco, bispo, diante de tudo isso que nós temos visto aqui no Brasil e fora do Brasil também. Pessoas que se encontram sofrendo, pensando em suicídio, se automutilando, querendo tirar a própria vida. E nós estamos precisando de mais trabalhadores, bispo, porque a seara é muito grande. Para você ter uma ideia, bispo, hoje eu recebi uma mensagem no Instagram da depressão lá da Suíça. Uma moça lá na Suíça que estava querendo se matar. Há 3 semanas atrás ela tentou tirar a própria vida e hoje ela entrou em contato com a gente. Nós já encaminhamos direto para o responsável lá do trabalho na Suíça e o grupo está lá ajudando ela agora nesse exato momento. Mas aqui no Brasil, bispo, nós estamos precisando de pessoas que têm esse amor, que têm essa disposição de levar essa luz a essas pessoas que se encontram nas trevas, bispo. Então, qual é a forma que o obreiro, o colaborador, quem é batizado com o Espírito Santo, é óbvio, somente os batizados com o Espírito Santo podem, né, contribuir, fazer parte desse grupo, porque lida com pessoas realmente carregadas, pessoas que estão com a corda literalmente no pescoço, com a arma empunhada, com o estilete já sobre a veia. Bispo, ela pode nos procurar em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Nós temos em cada lugar do Brasil o responsável desse trabalho. Eu estou aqui no Templo de Salomão, ela também pode nos procurar. Se ela quiser enviar uma mensagem agora, nós temos o nosso WhatsApp do grupo Depressão Tem Cura, que é o 11 3573 3662, ou também no nosso Instagram, bispo, @a.depressãotemcura. Nós estamos ali para ajudá-la, para convidá-la a fazer parte desse trabalho e até mesmo, bispo, fazer essas pessoas que estão sofrendo encontrar o caminho, encontrar a saída. Tá aí. Bem, eu quero pedir para você trazer aqui em mãos as pessoas que ligaram, né, as fichas aí dos que vão ser resgatados e que estarão conosco neste sábado, na 3ª reunião da visão, a reunião dos obreiros. Agora eu quero que você preste muita atenção. Aumenta o volume e conheça o caso verídico da Andréia. Ela que sofria com depressão, síndrome do pânico, nervosismo, a vida financeira estava destruída, cheia de dívidas e muita humilhação. Mas hoje ela é obreira, ela faz parte da obra de Deus, né, inclusive do trabalho nos presídios. Ela vai contar um pouquinho do poder do sacrifício para Deus. Ela era sacrificada. Mas quando ela conheceu a palavra de Deus, ela decidiu se tornar o sacrifício para Deus. Veja só. Meu nome é Andréia, eu tenho 42 anos, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Eu tinha depressão, síndrome do pânico, eu era muito nervosa. Eu não tinha paz em nada, nem na minha vida financeira. Era destruída, muitos boletos, cheques protestados.
Nós passamos por muitas humilhações. E comentei com a minha mãe que eu já não aguentava mais aquela situação que eu vivia. E minha mãe sempre falava para mim, minha filha, você é forte. E eu fui para a igreja. E ali, eu assistindo às reuniões, participando das reuniões, eu me sentia bem. Aí eu passei a frequentar a igreja em outras reuniões, que foi quarta e domingo. Eu ouvia falar muito do Espírito Santo. E então eu queria conhecer o Espírito Santo, porque eu tinha um vazio, tristeza dentro de mim. Então chegou o dia. E naquele momento eu senti uma paz, uma alegria dentro de mim. Que aquele vazio que eu tinha de quando eu cheguei, aquele vazio já foi sendo preenchido com aquela paz. Foi uma alegria tão imensa que eu não tinha explicação para aquele momento. Eu me senti renovada, eu senti alegria dentro de mim, eu senti paz dentro de mim. Ali eu vi o próprio Deus agindo na minha vida. E na reunião ali o pastor falando sobre a fogueira santa, né? E eu vendo testemunhos, né, da fogueira santa, até um testemunho me chamou muita atenção, né? Que eu via nos testemunhos de bênçãos na vida daquela pessoa que estava contando a vida dela, eu falei, se Deus muda, se Ele transforma, né? Porque eu tinha muitas dívidas, eu tinha uma dívida de mais de 1 milhão. E eu fui para o altar, E ali naquele momento de fé, eu peguei o envelope. Né? E naquele momento que eu peguei o envelope, eu não sabia nem o que eu ia fazer. Então, naquele momento que eu já fui passando no altar com o envelope na mão, eu pedi a direção para Deus. Falei, meu Deus, eu peguei o envelope pela fé. O que eu vou fazer? Né? E fui, sentei. No momento instantâneo, já veio vender rosca. Né? Eu vou fazer rosca para vender. Aí eu já saí da reunião com aquela fé, com aquele desejo já de começar a fazer as roscas. Aí eu comecei a fazer as roscas, e ia para a rua vender as roscas, eu e o meu filho mais novo. E então eu juntei todo aquele valor. Só que para mim aquilo ali não era um valor, aquilo ali era um sacrifício para mim, porque eu vi como um sacrifício, né? Falei, Deus vai ter que mudar a minha vida. Ou Ele vai mudar, ou Ele pode acabar com tudo, porque eu já não aguentava mais tanto cobrador, já não aguentava mais tantas ligações, né? Cheque sem fundo, um cobrador atrás do outro. Eu falei, então Deus vai mudar a minha vida. E no dia de entregar o voto no altar, eu subi com o meu envelope, né, com o meu sacrifício, na fé. E ali eu coloquei meu envelope no altar. E quando eu desci do altar, ali eu desci com a certeza que Deus era comigo. Que ali que eu já tinha vencido, ia vencer tudo, né? Tá, se o senhor me perguntar como eu paguei mais de 1 milhão de dívidas, eu não sei te explicar. Eu não sei, porque aí as coisas foram fluindo. Eu paguei mais de 1 milhão de dívidas, limpei o nosso nome que estava sujo, o nome da empresa, paguei todos os cheques, resgatei todos os cheques que estavam com os agiotas, resgatei tudo. Então, ali eu vi o próprio Deus agindo na minha vida. Aí veio as outras fogueiras santas. Aí eu continuei firme no altar. Falei que então era só Deus que mudava, então eu continuei, né? Continuei no altar. E através dos meus votos de outras fogueiras santas, aí veio as conquistas. Aí foi aonde que eu já comecei a ter as conquistas, que foi conquistar. Aí eu conquistei os imóveis. Tudo que eu pedi para Deus, tudo que eu sonhei, que eu concretizei na minha mente, Deus me atendeu. Hoje eu tenho um rancho maravilhoso. A gente passa finais de semana com a família, com meus filhos. Hoje eu entendo que sem o altar, nós não somos nada. Sem Deus, sem o Espírito Santo, a gente não somos nada. Então, hoje eu entendo que para mim ter algo, eu tenho que ir para o altar. Para mim ter conquista, eu tenho que ir para o altar. Então, sempre que chega na época da Fogueira Santa, campanha de Fogueira Santa, eu me preparo. Eu pego o meu envelope na fé, por mais que eu já tenho tudo, tenho rancho, tenho casa, tenho jet ski, tenho uma lancha para
possamos passar os finais de semana em família, mas nada é tão precioso como o Espírito Santo. Senhor Jesus, o Senhor livrou esta pessoa da morte. O Senhor falou com este que está afastado já há décadas, há anos, e que estava acomodado. Esta pessoa que infelizmente se acomodou nos problemas ou nas conquistas. Esta pessoa, meu Pai, que estava com a sua mente bloqueada, com seu entendimento bloqueado. E essa pessoa estava tem demonstrado uma falta de gratidão, falta de confiança, de respeito, uma falta de obediência a Ti, mas agora, diante de tudo que foi falado, à luz da Tua palavra, os casos verídicos aqui exibidos, essa pessoa acordou, ele acordou para a vida. Então agora remova a venda dos olhos espirituais. Sim, a venda do medo, da ansiedade, do orgulho, da dúvida, da mágoa, do medo, de tudo aquilo que fazia esta pessoa cega no seu entendimento. Mas agora, em nome de Jesus, segura esta venda e diga que caia por terra esta venda dos meus olhos espirituais, porque eu quero ver. Diga, eu quero ser a glória de Deus aqui neste mundo. Ofereça-se a Ele, meu amigo, você obreiro, colaborador, você evangelista. Olhe para o altar, olhe para esta imagem, porque é aqui que você deve já estar. Você que já cumpriu com o seu voto de sacrifício, você que está gerando o seu sacrifício, você que até o último dia do ano vai estar sacrificando nesta fogueira santa. Veja-se aqui, glorificando a Deus, a exemplo desse testemunho, a exemplo dos milhares de testemunhos. Ó Espírito Santo, renove os teus servos, obreiros, colaboradores, evangelistas. Renove a fé, renove a disposição, a coragem para servir ao Senhor, evangelizando, atendendo o povo, cuidando da igreja, auxiliando os teus servos, fazendo parte de um dos grupos que todos que ligaram para o programa Obreiros em Foco e desabafaram com um dos auxiliares, com um dos levitas, esposas de pastores, sejam agora envolvidos por Ti. Receba, meu amigo, o Espírito Santo aí agora. Seja renovado, seja batizado nesse 7º dia do jejum de Daniel, pois Deus escolheu este dia para você. E você que concorda, continue falando com Ele. Ele está aí. Rasgue o seu coração. Eu vou terminar a minha oração, porque o tempo é curto, mas você pode continuar falando com Deus. Graças a Deus. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Obrigado, Bispo Irlan, Pastor Jefferson. Caso você precise falar, desabafar, de uma orientação, basta ligar para a nossa central. Sábado estaremos juntos aqui no Templo de Salomão, na 3ª reunião dos obreiros, a reunião da visão. Nos veremos na iurte ou nas nuvens. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.